Agora eu passo a palavra para o senhor Rafael Giger, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Previdência. Bom dia a todos, bom dia, senador Paim. Vocês me veem, vocês me ouvem? Perfeito. Ótimo. Então, meu nome é Rafael Giger, como já apresentado, sou um homem branco de 35 anos, tenho barba, bigode, estou de óculos escuros, sou deficiente visual também. Tenho um cabelo liso, escuro, comprido, mas preso num coque também. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês todos e junto com esse time de especialistas extremamente comprometidos com a causa. Concordo com tudo que foi dito até aqui e acho muito importante essa discussão. E eu vou trazer um pouco do meu ponto de vista sobre esse novo modelo e como ele está sendo trazido, em especial trazer o meu olhar sobre o modelo médico, né, e o modelo biopsicossocial e tentar explicar por que eu acho tão importante a superação desse modelo e que a gente corre o risco de não superar, e trazer a questão sobre as possíveis consequências e objetivos dessa desvirtuação, né, do modelo que, como já foi tão dito aqui, já havia um modelo que houve um investimento público sobre ele, que ele foi validado cientificamente, que se fez o teste com mais de 8.000 pessoas, que ele foi aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu tive orgulho de estar integrando o Conselho Nacional na época que ele foi aprovado pelo Conselho, e de repente ele é mudado e de uma forma um pouco subterrânea, que não fica muito claro nem os objetivos, né? Não fica muito claro nem o que está se fazendo com ele. Temos cria suspeitas. Então, eu vou comentar um pouco também desses meus receios, né, sobre os objetivos e mostrar por que isso não faz sentido. E não faz sentido a gente retornar para o modelo médico. Senador Paim, tu pontuou no começo que tu é um dos poucos senadores negros, e acho muito importante pontuar isso, e queria pegar esse teu ponto de vista para falar justamente sobre o modelo médico. E quero convidar todo mundo para a gente fazer um exercício aqui. Imagina a gente saindo agora dessa audiência, que está sendo muito importante, que a gente sair para almoçar presencialmente, não chama comida, e a gente vai num restaurante diferente e tem uma placa na frente do restaurante dizendo: aqui pessoas negras não podem entrar. Se realmente isso acontecesse, como é que a gente reagiria? Isso ia acabar com o nosso dia. Imediatamente, talvez a gente ligasse para a polícia, talvez fizesse um story do Instagram já marcando o lugar, fazendo a primeira denúncia, porque às vezes a gente está mais no Instagram do que no mundo real. Mas certamente a gente ia ter uma taquicardia, nosso sangue ia ferver e a gente não ia deixar como está. Porque é inaceitável uma placa dizendo que pessoas negras não podem entrar. E o que a gente vai fazer se a gente passar por esse mesmo restaurante hoje, restaurante novo, e tiver uma escadaria para subir e não tiver acesso para cadeirante? Será que isso vai acabar com o nosso dia? Será que a gente vai ligar para a polícia? Talvez alguns de nós denunciem. Quem é cadeirante não vai poder entrar. Mas o que eu quero dizer não é que não existe racismo no Brasil, existe muito. Mas a gente entende os direitos. Um tempo atrás, a gente passaria por um pelourinho onde estaria se negociando escravos negros e a gente normalizaria. Por que ele é negro? Né? Porque talvez até a medicina, a ciência da época dissesse que, bom, negros são diferentes, são inferiores. Ou a religião da época dissesse não tem alma. Então, o problema dele estar lá sendo escravizado decorria biologicamente dele. Era uma tragédia pessoal. Sorte minha que não sou. E a gente ainda carrega isso para a pessoa com deficiência. É uma tragédia pessoal dele. A sociedade não tem nada a ver com isso. Quem mandou ser cego, ser surdo, ser deficiente intelectual, ser autista, ser cadeirante? E o modelo médico, ele ainda carrega consigo esse sentimento de que a deficiência é um problema da pessoa e não uma questão social. Enquanto a gente não superar, tem toda a construção histórica, está na Constituição, através da Convenção, devemos seguir o modelo biopsicossocial. Está escrito ali. Inclusive, o artigo 2º, o texto anterior era a avaliação será médica e social, a gente trocou esse texto para biopsicossocial por tudo isso que foi construído. O que foi trazido já, né, senador Paulo Paim, um estatuto tão amplamente discutido pela sociedade para a gente chegar num texto de acordo, né, com os interesses das pessoas com deficiência da sociedade,
de repente, esse histórico todo ser ignorado e a portas fechadas se cria um outro instrumento, isso causa, né, uma preocupação. Mas voltando, por que não podemos mais um modelo médio? Porque a sociedade tem que entender que, assim como a gente já superou e entende que as mulheres têm direitos, mulheres podem votar, que as pessoas pretas, idem, embora ainda exista o machismo, ainda exista o racismo, não existe mais essa questão, o problema é dele porque ele nasceu assim. A gente tem um problema social que precisa ser superado. E superar o modelo médico da deficiência é caminhar nesse sentido de que devemos nos indignar quando existe um restaurante que ele exclui parcela da população. Ninguém tem que ser excluído. Ninguém pode ser excluído do convívio em sociedade. Problema dele porque tem uma deficiência. Eu não gosto de usar aquele discurso da ameaça, ninguém está livre, nós vamos todos ficar idosos. Não gosto desse discurso. Acho que a gente não precisa ser egoísta, a gente tem que simplesmente entender que a gente está num patamar civilizatório onde todos têm direitos. E superar o modelo médico faz parte dessa caminhada. Quando a gente tem um modelo de avaliação da deficiência baseado na funcionalidade, baseado nesses preceitos, né, do modelo social da deficiência, a gente vai encontrar o que talvez mude a quantidade de pessoas com deficiência ou coisa que o valha, mas eu gostaria que alguém só comentasse, porque como tem deficiência visual, não sei se eu sigo online, se eu cair. Acho que eu caí. Não, está indo bem, tranquilamente. Certo. Chegaram uma mensagem aqui, eu desliguei. Obrigado. Então, quando a gente faz essa avaliação e, de repente, há uma preocupação com o orçamento, ok, a República se preocupa com o orçamento, isso faz parte. Mas, enquanto a doutora Isabel Maior falava, eu lembrei de um documentário que eu assisti na minha pré-adolescência. Então, não vou lembrar de detalhes, mas a minha percepção, e ele é sobre o desastre de Chernobyl. Que, ok, houve aquele desastre terrível, as pessoas foram se hospitalizar por contaminação aguda por radiação, né? E a medicina da época entendia que, eu vou chutar aqui valores, né? 300 millisieverts de radiação seria uma contaminação aguda, a pessoa deveria se internar. E começou a chegar muita gente com contaminações superiores a isso. O que eles resolveram fazer? Isso foi o que eu vi no documentário lá muito tempo atrás. Não lembro, não consigo garantir a veracidade dessa história, mas analogicamente faz sentido. O hospital, ele elevou os níveis, sei lá, de 300 para 2.000, e assim mandou um monte de gente para casa. Resolveu o problema. Tu simplesmente criar um modelo, ou rechaçar um modelo que foi construído por muitos anos, cientificamente, com a ANB, validado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entender que talvez esse modelo seja problemático do ponto de vista orçamentário, e tu cria um outro modelo onde tu invisibiliza uma parcela das pessoas com deficiência para resolver o seu problema, não é uma solução do problema. Acho que sim, acho que tudo tem que ser colocado sempre, governar não é simples, mas tu elevar, né, o patamar lá de contaminação aguda e fingir que essas pessoas não existem, que essa demanda não existe, certamente não é o que um país, né, democrático, que é signatário da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com status constitucional, certamente não é o que se deveria fazer. Né? Não é botar embaixo do tapete, né, a sujeira, o problema que tu deixa de resolver. E aqui a gente não está falando de problemas, a gente está falando de cidadãos brasileiros, que têm o mesmo direito que todo mundo. Então, muito me preocupa, né, essa estratégia de, bom, vamos mudar o instrumento, porque assim a gente tem menos pessoas com deficiência e tem menos custo. As pessoas não vão deixar de estar ali. E a avaliação ali das questões ambientais, dos obstáculos que a pessoa enfrenta, está muito ligado às necessidades da pessoa com deficiência. Claro, não sou especialista exatamente nessa área da avaliação, mas, por exemplo, mês passado, minha equipe resgatou uma senhora que estava em condição de trabalho escravo. Ela tem uma deficiência cognitiva bastante leve, mas ela passou 40 anos dentro de uma casa sem poder interagir com outras pessoas, né, sem ter outros tipos de vínculos. E se fizer uma avaliação, sei que não é como se faria hoje de QI, por exemplo, que seja, ela não tem tanta limitação. Mas a sociedade impôs a ela tantos obstáculos, tantas dificuldades, que certamente
por esse olhar da sociedade, a gente vai descobrir que ela pode muito menos do que outra pessoa com a mesma capacidade cognitiva que ela tem, justamente por ter sido colocada num ambiente absolutamente desfavorável. Se a gente não entender isso, né, que a deficiência ela não é só uma questão individual da pessoa, né, e sim uma questão que decorre da interação com o meio, de um meio que ignora os direitos básicos desses cidadãos, a gente não evolui. Se a gente esconder a existência das pessoas com deficiência para facilitar, né, a gestão de políticas públicas, a gente também não vai resolver o problema. Aqui, especificamente da área do trabalho, tem muita preocupação. Nós avaliamos constantemente pessoas com deficiência por enquanto, né? Nós fazemos essa avaliação porque não é um instrumento único ainda. E dependendo das escolhas, né, políticas que podem ser feitas ali, isso pode retirar a possibilidade do trabalho de milhares e de milhares de pessoas com deficiência, simplesmente porque elas foram desconsideradas como tal. Então, a gente está trabalhando com algo extremamente sensível. São essas as ponderações que eu faço, né? Também me coloco à disposição aqui para continuar auxiliando nesse processo e que a gente consiga reverter, né? Que toda essa construção que foi feita pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, com grande e larga discussão democrática, seguindo o lema do nada sobre nós, sem nós, demorou muito tempo para sair, mas demorou porque ela tem essa virtude da democracia, ela tem essa virtude da grande discussão. E a gente não pode perder isso agora, na hora de colocar em prática o modelo de avaliação da deficiência. Tem muita coisa em jogo. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dando Parabéns ao auditor fiscal do Ministério do Trabalho, o Rafael Giger, que fez uma exposição pontual e firme e clara, demonstrando que, de fato, a cidade, os espaços não são acessíveis e que nós temos que trabalhar nesse sentido.